Olá pessoal, tudo bem? Quem fala aqui com vocês é o Denis Teixeira, presidente das Clínicas Terapêuticas Amigos do Resgate. Estou fazendo esse vídeo aqui para a gente falar um pouco mais sobre a codependência. É um assunto bem polêmico, é um assunto que nem todo mundo aceita, é um assunto que a família principalmente acredita que não tem que mudar. E por incrível que pareça, a gente está com 6 anos de clínica e até hoje eu não achei a fórmula mágica para poder fazer com que a gente dê uma solução que resolva, né? Mas a gente achou alguns paliativos. E quais são esses paliativos, né? Muitas das vezes a internação involuntária, que o paciente está chegando a um extremo que ele está colocando a vida dele em risco e a vida dos seus familiares. Lembrando que a internação involuntária ela é mediante encaminhamento, ela precisa ter uma avaliação médica, né? Então a gente respeita todos esses requisitos aí para fazer a internação involuntária. E então, quando o paciente entra na clínica, a gente começa a trabalhar com o paciente. A princípio o paciente tem muita negação. Só que a negação do paciente, ela não é um terço da negação da família. O que é essa negação da família, né? A família se nega a entender os pontos que ela tem que mudar. Ela se nega a aceitar que ela é doente. Ela se nega a aceitar que ela é codependente, que ela adoeceu junto com o paciente. Então eu trouxe alguns tópicos aqui que a gente vai poder estar trabalhando, né? Acredito que esse nosso vídeo aqui vai ajudar muita gente que às vezes precisa de entender e talvez não consegue entender, e talvez com essas meias palavras que eu vou dizer que vá entender. Pois não. Vamos começar pelo dizer o não. O dizer o não nunca é fácil. Eu tenho 2 filhos e dizer não para eles é a coisa mais difícil que eu faço na vida, dizer não para eles. Só que toda vez que eu digo não para o meu filho ou para o outro, no caso eu tenho 2, eu sei que eu estou amadurecendo, eu sei que eu estou criando eles para o mundo, porque vai chegar um ponto que eu não vou estar mais aqui, e nem a mãe deles, e aí ele vai ter que aprender a lidar o não da vida. E qual é esse não da vida? É o não cruel, é o não que não tem sentimento, é o não que não tem sangue na veia, né, de um parente, até mesmo o próprio parente vai dizer o não. Então é importante que a família aprenda a dizer o não para o seu familiar, porque se você não preparar o seu familiar para o mundo, que ele não vai estar mais com você, ele vai sofrer, ele vai se frustrar e automaticamente ele vai buscar refúgio aonde? Nas drogas, né? Então a gente começa dizendo o não, né? O não, ele no meu modo de pensar, o não é o que me fez crescer. Quando eu pensava em fazer alguma coisa, eu recebia um não de um não de outro. Quando eu ia montar qualquer negócio para mim, aí eu esperava, pedia opinião de um de outro. Todos aqueles que falavam não vai dar certo, deu certo. Então eu cresci com um não. E vocês podem olhar a maioria dos empresários que crescem também com não. Então o não, ele faz parte da vida. Você não tem um sim todo dia. Então é importante que você passe essa parte da vida para o seu familiar, para que ele entenda que na trajetória da vida dele, ele sempre vai receber um não. E que ele aprenda a lidar com esse não de forma natural, como eu recebo um não, como você recebe um não, e a gente lidar com essa frustração sem precisar do uso de droga, né? Às vezes a gente se abala, né? Fica chateado, mas a gente se retoma novamente. Controlar a vida do outro. O que mais acontece na área de codependência é a família que quer controlar a vida do paciente. A mãe, o pai, quando a criança está na barriga, ela já decide o que essa criança vai ser. Meu sonho, eu conseguir decidir o que meu filho vai ser. Na minha cabeça, eu quero que meus 2 filhos sejam médicos. Mas e aí? Se ele não quiser seguir a profissão de médico, fazer medicina, eu vou fazer o quê? Eu vou continuar controlando a vida dele? Não. Eu vou dar opção, meu filho. Olha, você estudar para medicina, a possibilidade de você ter uma vida mais tranquila, uma vida estável financeiramente,
vai ser melhor. Mas eu tenho que deixar ele escolher, não controlar a vida dele. E o que é também controlar a vida dele? Controlar a vida dele é você querer decidir tudo por ele. Eu vou dizer de uma criança a um adulto, decidir a roupa que ele vai usar, decidir aonde ele vai. Você tem que orientar. É difícil, é diferente de você controlar. Você tem que ter uma relação com o seu familiar. Olha, esse caminho que você está seguindo aqui vai te levar a isso. Ele vai ter você como um amigo, ele vai enxergar você como um conselheiro. A maioria das vezes ele vai seguir o caminho contrário e vai quebrar a cara. E é importante que ele quebre a cara, porque ele quebrando a cara, ele vai ver que meu pai, minha mãe, minha mulher, meu tio, meu avô, minha avó, enfim, eles tinham razão. E por que eu estou falando isso com vocês? Porque eu vivenciei isso aí. Eu não tive meu pai presente, apesar que meu pai é vivo, eu não tive meu pai presente 100% na minha vida. Mas eu tive tenho um tio, que sempre foi essa figura de pai. Muitas das vezes ele falava: Denis, o que você está fazendo aqui não vai dar certo, dessa forma que você está fazendo, você vai levar prejuízo. Esse negócio que você está fazendo não é bom. E muitas das vezes eu olhava e falava: ele não quer me ver crescer, e seguia um outro caminho. Chegava lá na frente, eu quebrava a cara. E aí quando eu quebrava a cara, eu pensava: meu tio tem razão, então vou ouvir mais ele. Então, é deixar o seu familiar quebrar a cara um pouco. Se você está falando que para ele não seguir esse caminho, ele quer seguir, deixa ele seguir. Com o passar do tempo, ele vai enxergar, né? Outro fato, olhar como coitadinho. O que é olhar como coitadinho? Muitas das vezes eu lembro minha mãe, que Deus a tenha, tratando meu irmão como coitadinho, tratando meu irmão como um doente. Tá certo, a dependência química é uma doença? Sim, como a codependência também é uma doença. Tem cura? Não tem cura. Mas não impede que a pessoa trabalhe, não impede que a pessoa desenvolva na vida, não impede que a pessoa tenha sua vida própria. Eu me lembro que teve algumas vezes que meu irmão pedia para minha mãe não controlar a vida dele, para deixar ele viver a vida dele, para não olhar para ele como coitadinho, porque de fato ele não é coitadinho. O camarada, ele tem saúde, ele respira sem ajuda de aparelhos, anda sem ajuda de amuletas. Aonde que ele é coitadinho? Ele não é coitadinho. Então é importante que a família enxergue esses pontos para não estar cometendo esse erro de estar olhando como coitadinho. Só um minutinho que eu vou fechar a porta aqui. Pode segurar aí, segurar. Eu sou enjoado. Se eu estiver conversando, tiver gente lá embaixo me atrapalhando, eu paro na hora. Então, quando eu estou falando em relação ao coitadinho, para de olhar para o seu familiar, apesar dele ter um problema, de olhar como um coitadinho. Eu conheço pessoas que não têm braços e odeia que olhem para ele ser coitadinho. Eu conheço pessoas que andam em cadeira de rodas, mas são mais independentes do que um dependente químico, do que um alcoolista, porque eles não aceitam que são vistos como coitadinho. Por quê? Porque aquele camarada que anda na cadeira de rodas, aquela pessoa que não tem os braços, não tem as pernas, ela não tem uma família codependente, ou se tem uma família codependente, o que é que ele faz? Ele não aceita que olhe para ele como coitadinho. Ele não aceita, ele quer o quê? Que seja tratado de maneira de igual para igual. Eu acho que esse sentimento de olhar para ele como coitadinho é o pior sentimento do mundo. Vamos dar uma pausa aqui e a gente vai voltar daqui a pouquinho para poder falar dos outros segmentos aqui, tá ok? Então, pessoal, tá certo aí? Certinho? Então, eu acho que o olhar como coitadinho, a gente tem que parar com esse olhar de coitadinho. Ninguém merece ser olhado como coitadinho, né? A pessoa, ela tá, por mais que ela esteja doente, ela está lutando para poder se recuperar e voltar a seu seio familiar e tentar ter uma vida comum, tá certo? Então, vamos passar agora para a parte da mudança do paciente. O paciente, quando ele entra na clínica, existe uma mudança de grande parte do paciente.
né? O paciente ele muda muito. Porém, o grande problema que a gente tem de muito tempo é a não mudança da família. O paciente ele entra na clínica e começa a fazer a sua mudança, começa a entender que é necessário o seu tratamento, começa a entender que o que ele estava fazendo lá fora era grave e que ele estava prejudicando não só a ele, mas a todos. Mas aí a família se recusa a participar das reuniões. A família se recusa a fazer o seu papel. O que é o papel da família no tratamento? Eu digo que o papel da família no tratamento é mais do que 50%, é mais do que 100%. Por quê? Pensa comigo. Você coloca seu familiar na clínica. Se a clínica não tem o seu apoio como família para poder fazer com que aquela pessoa mude, o que a clínica vai fazer? Ela não vai fazer nada. Por quê? Porque nós da Clínica Amigos do Resgate, a gente vai perder uma batalha que não tem chance. Se a gente tem paciente e família contra o tratamento, aonde que a gente tem possibilidade de ganho? É nenhuma. Por quê? Porque o paciente está tendo várias mudanças no decorrer do seu tratamento. Porém, a família acha que é simplesmente pagar e colocar lá e depois de 9 meses ir lá buscar o paciente está pronto. O paciente sim está pronto. Mas e a família? Quando o paciente sai do tratamento bem e ele chega no ambiente doentio, onde as pessoas estão da mesma maneira doentes como o codependente, a tendência desse paciente recair é muito grande. Por que é muito grande? Porque houve mudança da parte do paciente. E a mudança da família? Aonde que está essa mudança da família? Ah, Denis, mas como? O que fazer? Nós vamos chegar lá. Mas o primeiro passo é você reconhecer que você é codependente, que você precisa de ajuda e você buscar essa ajuda. Buscar essa ajuda. E quando você busca essa ajuda e achar essa ajuda, pelo menos começar a tentar mudar. Infelizmente, nós conseguimos internar o paciente ele fica internado mesmo contra a vontade dele, e com o passar do tempo, ele vai entendendo que aquela mudança vai fazer bem para a vida dele. E o familiar? Como que eu vou pegar o familiar e internar ele? Como que eu vou pegar o familiar e colocar na cabeça dele que ele tem que mudar? É impossível. Eu não consigo pegar todas as famílias e colocar num lugar só e fazer com que eles entendam que eles têm que mudar. Não é mais fácil você que tem um familiar que está com problema entender que esse familiar ele só vai mudar se você mudar? Né? Então, está aí um pouquinho, né, da realidade. Algumas famílias acham que eu sou muito polêmico, que eu sou muito duro, que eu sou muito bruto. A realidade é que o mundo não adula ninguém. Eu tenho que falar com vocês de uma maneira mais clara, eu tenho que falar com vocês de uma maneira que vocês vão entender. Eu preciso que vocês acordem, eu preciso dar uma sacudida de realidade, mesmo que doa essa realidade. Mas vocês têm que entender, tá certo, pessoal? Quando você faz tudo por ele e ele não se importa com você. Vou dar um exemplo meu, na minha casa. Meu menino de 4 anos virou para mim e falou assim: papai, eu não te amo, eu amo a mamãe. É duro ouvir isso? Não. O amor é escolha. Eu não posso obrigar meu filho a me amar. Só que eu também posso mostrar para ele que eu também vou deixar de amar. Ah, Daniel, você é louco? Como é que você deixa de amar seu filho? Não sei. Você tem que ser racional, você tem que ser racional. Você tem que deixar um pouco a emoção de lado e agir com a razão. O que é agir com a razão? Você tem uma namorada, ela não te ama, você vai continuar amando ela? Você tem uma namorada que não te quer, você vai continuar com ela? Ah, mas são sentimentos diferentes? São, mas é sentimento. Você não vai conseguir estar com uma pessoa se ela não quer estar com você. Você não vai conseguir amar uma pessoa se ela não te ama.
Se você amar ela e não amar você, ela não vai dar valor em você. Você vai amar a pessoa sozinho? E outra, a pessoa que é amada, ela se ama tanto que as outras pessoas passam a amar ela também, né? Então, na hora que meu filho falou assim: papai, eu não te amo, eu amo a mamãe, eu falei: não, tudo bem, eu também não te amo mais. Ah, mas você falou isso, seu filho? Falei. Sabe qual foi a reação dele na hora? Ele abriu a boca chorando. Não, papai, eu te amo, papai, eu te amo. Por quê? Porque ele viu que não é só ele que pode demonstrar. Eu demonstrei para ele, devolvi na mesma moeda, devolvi na mesma resposta. Toma lá da cá, meu irmão. Quer me amar? Beleza. Não quer me amar? Beleza, também não te amo. Toda noite ele vai no meu quarto, me beija, me abraça, fala que me ama. Depois desse dia, meu filho passou a me amar muito mais. Se ele me ama ou não ama, não sei, mas que toda vez que ele me vê, ele me abraça, pede a bênção, me beija e fala que me ama. Qualquer dia desse eu vou filmar para vocês. Então, se eu pegasse e fizesse como muitas famílias, como muitos pais que ficam mendigando o sentimento do filho. Ah, você ama papai? Ele, não. Você ama papai? Não. Mas não quer amar, não ama. Não quer amar, não ama. Eu não te amo, eu também não te amo. Aí como hoje, quando ele fala: papai, eu te amo. Aí eu também te amo, meu filho, te amo muito. Ah, papai, você me ama tanto. Te amo, meu filho, do tamanho do céu. Então, se eu tivesse aceitado essa resposta dele e ficar calado, eu estaria colocando em prática o quê? A doença da codependência. A codependência não é só do dependente químico, não. A codependência é no seu filho pequeno ali, é no seu marido, é na sua esposa. Existem vários tipos de codependência. Tá certo, pessoal? Outro caso aconteceu na clínica. Uma família me ligou e falou assim: olha, meu familiar, ele se recusa a receber ligação. Ele não quer receber ligação da família. Falei: e aí, você continua ligando? Continua. Eu falei: para de ligar. Por que tem que parar de ligar? Gente, pelo amor de Deus, vamos ter amor próprio. O que é ter amor próprio? Se você está ligando para a pessoa não quer conversar com você e você insiste em ligar, ela vai dar valor em você? Não, ela não vai dar valor em você, porque sabe que você está aqui, sabe que você vai fazer tudo que ele quer. Então, ligou: ah, não quero falar com ele, não? Beleza, não vou ligar mais. Ah, mas ele vai ficar 9 meses sem receber ligação? É escolha, é opção dele. Se ele não quer receber ligação sua, de sua mãe, de seu pai, de seu irmão, não liga. O dia que ele sentir valor, o dia que ele sentir falta, ele vai pedir à clínica para te ligar: ô papai, ô mamãe, ô meu irmão, estou morrendo de saudade de vocês. Ah não, Deus, beleza, eu vou fazer isso. Tá, a pessoa não liga, mas continua mandando agradinho. Ai, coitadinho, ele tem 5 a 6 refeições por dia dentro da clínica, amigos do resgate, tá? Quem está, familiar que tem um paciente dentro da clínica sabe, são 2 ilhas de self-service, uma de frios e outra de carne, arroz, macarrão, tudo que eles gostam, tem até lasanha, tem tudo. Aí o cara come, aí a família com aquela codependência: ai, esse coitadinho, será que ele comeu? Então eu tenho que mandar para ele um pacote de bolacha, eu tenho que mandar para ele um agradinho, porque à noite ele adora comer um docinho, mas não liga. E o que você está fazendo? Você continua do mesmo jeito. Você está continuando num círculo vicioso de codependência. Ah, mas eu não estou ligando. Mas você está mandando um agradinho para ele, para um bom entendedor, um pinga-letra. Você não está ligando, mas você está mimando. Ah, não quer ligação? Então tá bom, então meu irmão, vou mandar para você só o básico. O que é o básico? Sabonete, shampoo, creme dental. Ah, mas e o cigarro que ele quer fumar? Não manda, pô. O cara quer fumar? Então pronto, quem é que banca o cigarro? É você? Então pronto, não manda. Ele vai ligar: ah, papai, mamãe, me manda o cigarro. Tá, vou mandar para primeiro, você vai ouvir um bocado de verdade. Olha, que
palhaçada é essa de não querer receber ligação? Quem está segurando sua onda aí sou eu. Você me respeita, entenda que eu sou seu pai, que eu sou sua mãe. O amor que eu tenho por você é real. Só que você tem que entender que eu não aguento mais essa situação de sofrimento, meu irmão. Eu não aguento mais esse sofrimento, meu filho. Ou você muda, ou então quem vai mudar sou eu. Aliás, eu já estou mudando. Só de você estar ligando para ele, impondo para ele: olha, eu não aceito você falar comigo assim, eu não aceito isso. Pronto. Na próxima semana você vai ligar e vai ter uma seda. Outra coisa, não adianta só nas ligações ou só durante o período que ele está dentro da clínica você agir dessa forma. Porque se você voltar a ter os seus comportamentos de codependência, quando ele sair, ele vai agir da mesma forma com você. Então é importante que você saiba. Seja firme. Você sendo firme com ele, lá fora ele vai ser uma pessoa melhor. Tá certo? Outra coisa, ele já falou, eu vou repetir aqui. O sentimento, o amor é escolha. Não fique se sentindo culpado se ele não quer sua ligação, se ele não quer a sua presença. Deixa ele sentir falta. E como eu estava falando, se não está dando valor, corta. Tira o cordão umbilical. Deixa ele desenvolver na vida. Deixa ele sentir na pele. Porque está parecendo criança dando birra. Não quero falar, então deixa. Tá certo? Outra coisa. Muitas das vezes a família se anula para poder fazer o que o paciente quer, o que o familiar quer. Vou te dar um exemplo. Você está na sua casa, a televisão é sua, você está assistindo um jornal, seu filho chega, ele quer assistir algum programa, vai assistir o jornal, vai assistir o que você quer, porque a casa é de quem? É sua casa? Minha casa, minha lei. Na minha casa tem 3 televisões, mas no meu quarto, se eu estou assistindo jornal, vai assistir jornal. Se eu não quero que ligue as outras TV e vai assistir no meu quarto, vai assistir o que eu quero. Lá na sala, eu cheguei na sala, eu não quero subir para o meu quarto, está em horário de almoço, eu coloco no jornal. Meus filhos falam: papai, mas eu quero assistir desenho. Minha casa, minha lei, vai assistir jornal. Por quê? Tem que ter limite. Tem que impor limite. Se você não impor limite, vai crescer uma criança, um jovem descontrolado, aonde faz tudo que quer, aonde não tem consequência, né? A criança fez alguma coisa de errada, né? Fez alguma coisa de errada, tira alguma coisa que ela gosta, tira o videogame, tira o celular. Uma das coisas que eu acho absurdo é criança de 4, 5 anos ter celular, para ficar ali bitolado em celular. A própria família está destruindo as crianças, está acabando com a infância, porque fica ali só bitolado no celular. A criança chora, pega o celular e dá para a criança parar de chorar. Não, imponha, não aceita. Mas tem que ser radical, mas é de berço, gente, é do início, é você colocar limites. Quantas e quantas vezes eu saio com meus filhos, sento em qualquer restaurante e meus filhos se comportam, porque a educação eu faço em casa. Olha, chegou no restaurante, vamos sair, vai ser assim. Chega no restaurante, comporta. Eu tenho amigo meu que não tem coragem de sair com o filho, não tem coragem de ir numa festa, não tem coragem de viajar com o filho, porque não tem um controle sobre o filho. Não estou dizendo que esse filho desse amigo meu, que essa amiga minha, que essa criança, ela vai precisar de ser internada, não. Mas ela vai ter dificuldade. Ela vai encontrar dificuldades na faculdade, no ensino médio, porque vai se tornar uma criança, um adolescente, um jovem mimado, aonde não divide nada com ninguém, aonde tudo é o querer dele.
E quando ele crescer, quando ele já estiver no seu estado adulto, vai ser um homem ou uma mulher que não tem limites. Por que não tem limites? Porque quando faz alguma coisa errada dentro de casa, o que o pai e a mãe fazem? Vai lá e acoberta. Muitas vezes na escola bate no coleguinha, em vez de chegar em casa e colocar de castigo, o que faz? Não, meu filho, não sei o que, passa a mão na cabeça. Está errado. Tem que corrigir em casa. Por quê? Quando cresce, pega aí um carro, bebe, usa droga, sai, atropela, mata qualquer inocente na rua. O pai e a mãe vai lá e faz o quê? Passa a mão na cabeça, tira e cobre tudo. Ele vai parar de dar trabalho? Não vai parar de dar trabalho, não. Ele vai continuar dando trabalho, sim. A diferença é que ele já está com quase 40, 50 anos, dependendo do pai e da mãe, sabendo que sempre vai ter alguém para cobertar seus erros, né? Então, se ponha, se valorize. Se ele está na sua casa, ele não está trabalhando, beleza, coloca ele para lavar o chão, para lavar o banheiro. Mas tem a faxineira, beleza, deixa a faxineira fazer a comida, deixa a faxineira fazer outra coisa, deixa a menina fazer outra coisa, mas põe a responsabilidade, põe a limite, coloca ele para arrumar a cama que ele dorme, coloca ele para poder dobrar o seu lençol, dobrar o seu cobertor, coloca ele dorme no quarto, o quarto tem banheiro, coloca ele para lavar seu banheiro. Terminou de comer, lava seu prato, lava seus talheres, lava seu copo. Mas tem a menina, deixa a menina fazer outras coisas que ele não vai fazer. Impunha limites. Se você não impor limites na sua casa, ele não vai ter limites na rua. E quando você morrer, você pode deixar todo o patrimônio do mundo, você pode deixar toda a herança do mundo, ele vai acabar em um dia, porque ele não sabe o valor das coisas. Tá certo? Outra coisa, medo de contrariar. Muitas famílias, inclusive minha mãe era assim, ela tinha medo de falar alguma coisa com meu irmão, que ele não iria gostar e poderia se revoltar e usar droga. Meu irmão, você que está assistindo, você vai se prender numa prisão sem grade para outro não usar droga. Vou te dar uma notícia aqui. Se você se prender ou não, se você deixar de contrariar ele ou não, ele vai usar a droga do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque o desejo dele usar já está há muito tempo. Ele está esperando você, esposa, falar alguma coisa. Você mijou no redor do vaso. É motivo para mim usar droga. A mãe, você não arrumou sua cama. Mãe, não sei o que, me deixa em paz. É motivo para usar droga. Para de querer evitar. Para de querer criar um mundinho de acrílico que você coloca ele lá dentro e ele fica lá rodeado de atenção sua. A fase de criança já passou. O que eu vejo é muitas mães com marmãs de quase 50 anos aí, amparando ele aqui, ele está começando a caminhar na vida, a mãe fica aqui, protegendo, deixa ele cair, deixa ele relar o joelho, que ele vai criar mais força, vou pisar mais firme. O que acontece muitas vezes? O camarada pensa ter sua vida própria e a família não deixa. Por que a família não deixa? Porque tem medo de contrariar. Todo dia eu sou contrariado, todo dia você é contrariado. E o mundo das pessoas não tem medo de me contrariar, não tem medo de te contrariar. Eu estou com 33 anos, eu fico olhando as crianças de hoje estão sendo tão mimadas. Hoje inventou a tal do bullying, tudo é bullying, tudo é perseguição. Qualquer coisinha é motivo de, mas não pode isso, pode. Seja você mesmo, crie o seu filho da forma que você foi criado. Se seu pai te der as palmadas, dê a palmada também. Se seu pai foi rígido com você, seja rígido também. Porque se você não educar seu filho da forma que você foi educado,
ele vai se tornar um marginal. Ah, mas você está sendo radical demais. Não estou sendo radical demais não. Pega esse vídeo aí, grava e guarda. Daqui 10 anos, se você não mudar o seu comportamento, como é que vai estar seu filho? E não adianta você levar ele para psicólogo, para psiquiatra, em qualquer profissional. O profissional ele vai te orientar. Ele pode passar uma medicação, pode fazer um acompanhamento terapêutico, mas ele não vai estar dentro da sua casa 24 horas. É você que tem que mudar. É você que tem que mudar o seu comportamento, para o seu familiar mudar o comportamento dele. Muitas vezes a família me liga ou entra em contato com a clínica perguntando como é que está o paciente, como é que está a evolução do paciente, se o paciente já aceitou o tratamento. Eu volto a pergunta para a família: e a senhora já aceitou o tratamento? A senhora já entendeu? A senhora já aceitou que a senhora é codependente, que a senhora precisa mudar? Não, que eu estou muito ocupada, que eu estou trabalhando, que eu não sei o que. Tá. Está trabalhando? Ótimo, tem que trabalhar mesmo. Mas se você não tirar um tempinho para resolver um problema de saúde, que codependência é doença e ela tem que ser tratada. Se você não tirar um tempinho para ir numa reunião do amor exigente uma vez por semana, se você não tirar um tempinho para ir numa reunião da clínica uma vez por mês, você vai tirar tempo para o quê? No dia que ele foi enterrado, você vai tirar um dia para poder ir atrás do coveiro, para ir atrás do cemitério, do ML, para poder mexer com tudo, para poder enterrar ele? Ah, assim você vai tirar um dia para poder dar atenção para o seu filho, para o seu familiar? É só assim? Então, tem que entender que não é apenas colocar dentro da clínica, é tirar o tempo para você se tratar também, porque o tempo está correndo. 9 meses é um pulo, e aí quando ele sair daqui 9 meses, qual foi a mudança que você teve? Ah, eu não tive tempo para mudar, e aí? Interna de novo. Se tiver chance de internar de novo. Para quem não conhece os 3C, que é clínica, cadeia e cemitério. Se ele passou para a clínica e não resolveu, pode ir para a cadeia. Se chegou na cadeia e não resolveu, ele vai para o cemitério. Então, comece a administrar seu tempo. Tire tempo para poder resolver um problema. Porque hoje, seu familiar está dentro da clínica, os cuidados da clínica. Amanhã vai estar na sua casa. E aí o problema vai ser de quem? Seu. Tá bom? Então, tire essa ideia de contrariar ele, que ele vai usar droga. Se você contrariar ou não contrariar, ele vai usar droga do mesmo jeito. Ele vai usar droga do mesmo jeito. Na realidade, eu falo com eles que a vontade de usar droga é comportamental. É o comportamento que traz a uso da droga. Ele começa a pensar no pensamento, ele começa a ter um sentimento, com o sentimento ele começa a ter o comportamento, e do comportamento ele vai usar a droga. A droga é a cerejinha do bolo. O que traz o paciente para dentro da clínica não é a droga, é o seu comportamento. É um comportamento agressivo, é um comportamento que leva a desestruturar toda a família, é um comportamento que pode até tirar a própria vida, porque eles sofrem tanto no uso da droga, que não acham solução e acabam tirando sua própria vida. Quantos jovens estão, ou pessoas, ou adultos aí, estão tirando sua própria vida porque não conseguem controlar? Mas por que ele não consegue controlar? Porque não tem o apoio da família. Porque a família acha que é somente internar. Não tem clínica nenhuma no mundo que tenha essa fórmula mágica. Não existe essa fórmula mágica. Existe sim o tratamento do paciente e o tratamento da família. Se a família entender que ela tem que entrar junto no tratamento, vai haver uma mudança, porque ela vai entender aquela pessoa, ela vai mudar os seus comportamentos e vai começar a tratar essa pessoa como uma pessoa comum. Vai evitar que essa pessoa se mate, vai evitar que essa pessoa mate alguém, vai evitar que essa pessoa destrua a própria vida ou destrua a vida dos seus familiares. E o mais engraçado é que a família coloca o paciente dentro da clínica. Por quê? Porque não está dando conta. E aí chega uma família ou outra querendo ensinar como trabalhar com dependência química. Se sabe tanto trabalhar com dependência química, por que não tratou dentro de casa? Por que trouxe para a clínica? Né? Duvidando da qualidade do atendimento, duvidando da competência do profissional. Já que é tão bom, melhor do que o médico, melhor do que o psicólogo, melhor do que o terapeuta, melhor do que todos os profissionais, trata em casa, cuide em casa, põe dentro da sua metodologia que talvez vai dar certo. Eu já escutei isso.
ó, vocês estão trabalhando errado, vocês estão fazendo aqui, que tem que tratar ele assim, que tem que tratar ele assim, ele não pode fazer isso, ele não pode fazer aquilo, ele não pode lavar o prato que come, ele não pode lavar a roupa que ele dorme. Ué! Né? Então, não tenha medo de contrariar o seu familiar. Eu vou repetir, né, já estou adiantando aqui. Coloque limites. Coloque limites. Você não deve aceitar. Você não deve aceitar o que não te faz bem. Muitas vezes o camarada chega na sua casa, porque ele não tem casa, a casa é do pai e da mãe, você tem que deixar claro: olha, essa casa é minha e aqui quem manda sou eu. Para você morar na minha casa, as regras são isso, isso, isso. Ah, mas eu vou falar isso com meu filho? Vem cá, se eu for morar na sua casa, eu chegar lá abrindo a geladeira lá com o pé, fechando com o pé, comendo, deixando os trens sujados, você vai me aturar? Não vai, né? Então, você tem que olhar para o seu filho como se fosse olhar para mim. É não aceitar. Ó, para morar dentro da minha casa, é minha lei e as minhas regras. E pronto. Se ele quiser aceitar, beleza. Ah, vou embora de casa. Vai com Deus. Ah, mas você vai falar isso com seu filho? Meu irmão, minha senhora, meu senhor, entenda. A vida é feita de escolhas. Não tem como você controlar a vida dele. Se ele decidir ir embora, não tem como você pegar a corrente e botar no pé dele. Deixa ele ir embora, deixa ele morar debaixo da ponte, deixa ele ir para a casa do amigo. O amigo uma hora vai cansar dele lá com a folga dele e vai mandar ele voltar para casa. E aí ele vai ter que seguir as regras da casa do pai, da casa da mãe. Tá certo? Então, não tenha medo de dizer o não para o seu filho, não tenha medo de impor limites, não. Porque se ele for morar numa república, tem regras. Se ele for fazer uma faculdade, tem regras. Se ele for tirar a carteira de habilitação, se ele for dirigir, tem regras. Se ele for trabalhar em qualquer empresa, tem regras. Se ele for montar uma empresa para ele, tem regras. Por que na casa do pai e na casa da mãe não tem regras? Né? Por que tem muito pai e mãe aí que se trancam no banheiro com medo do filho matar? Porque não põe regras. Tá certo? Segura aí que eu vou tomar água, não para não. Toma água aqui, pessoal. Rapidinho. Molhar a garganta, né? Eu grito demais. Porque o povo acha que o povo é surdo, porque eu converso, falo a mesma coisa sempre. E o povo, as famílias insistem em não fazer. Insistem a não seguir o que eu estou falando. Quer seguir, beleza, não quer seguir. O problema não é meu. O familiar, quando ele terminar o tratamento, ele não vai para minha casa, não. Vai para sua casa. Ou acorda com esse vídeo aqui, acorda com essa realidade aqui, ou vai continuar sofrendo. Tem que fazer uma carteirinha de dependente químico, de todas as clínicas, porque se não passar para a minha clínica, vai passar por outra clínica, e outra. E aí? Eu conheço pessoas aí que acabaram com todo o patrimônio da família, gastando com tratamento do rapaz, ou da menina, quem seja, mas não resolveu o problema, porque o problema não está só na pessoa que usa droga, não está só no cara que bebe, não está só no alcoolista, não está só no dependente químico, está em você, familiar.